Recursos de revolução e varredura. Nesta lição você cria o castiçal. Esta lição demonstra como criar um recurso de revolução, criar um recurso de varredura, criar um recurso de corte extrudado com ângulo de inclinação. 0. Esboçar um perfil de revolução. Você cria o recurso base do castiçal criando um perfil de esboço e revolucionando em relação a uma linha de centro. 1. Clique em novo na barra de ferramentas padrão e crie uma nova peça. 2. Clique em ressalto base revolucionado na barra de ferramentas recursos. Os planos frontal, superior e direito ficam visíveis. 3. Selecione o plano frontal. Um esboço é aberto no plano frontal. 4. Clique em linha na barra de ferramentas esboço. Esboce uma linha vertical a partir da origem. E esboce as duas linhas horizontais como mostrado abaixo. 5. Clique em dimensão inteligente na barra de ferramentas esboço. Dimensione as linhas como mostrado. 02. Esboçar o primeiro arco do perfil de revolução. Esboce e dimensione os arcos e linhas necessários para concluir o perfil. Primeiro crie o arco pequeno no topo do esboço. 1. Clique em arco tangente, barra de ferramentas esboço. Você pode precisar clicar na seta para baixo no botão Field Arco para selecionar a ferramenta arco tangente. 2. Clique no ponto final da linha horizontal superior, mova o cursor para a direita e depois para baixo. Observe o cursor para orientação e inferência. Conforme você desenha o esboço, os cursores e linhas de inferência o ajudam a alinhar o cursor com as entidades do esboço e a geometria do modelo. 3. Quando o raio for aproximadamente 10 mm, R igual 10, e a linha vertical de inferência estiver, clique novamente. 4. Clique em dimensão inteligente na barra de ferramentas esboço e dimensione o raio do arco como 10. 03. Esboçar o segundo arco do perfil de revolução. Agora, crie a linha vertical e o segundo arco. 1. Clique em linha na barra de ferramentas esboço. 2. Esboce uma linha vertical para baixo, com aproximadamente 150 mm de comprimento, começando no ponto final inferior do arco. Desta vez, não dimensione a linha. 3. Clique em arco de 3 pontos na barra de ferramentas esboço. Você pode precisar clicar na seta para baixo no botão Field Arco para selecionar a ferramenta arco de 3 pontos. 4. Esboce um arco de modo que seus pontos centrais e finais sejam coincidentes com a linha. Aguarde o ponteiro. Use as medidas a seguir. Comprimento de aproximadamente 40 mm, L igual 40. Ângulo aproximately 180 graus, A igual 180. Raio de aproximadamente 20 mm, R igual 20. 5. Depois de clicar no final do arco, defina um ângulo como 180 graus na seção Parâmetros do Property Manager. 6. Clique em Dimensão Inteligente na barra de ferramentas esboço e dimensione o raio do arco como 20. 7. Clique em Aparar Entidades na barra de ferramentas esboço. 8. No Property Manager, em Opções, clique em Aparar até o mais próximo. 9. Selecione o segmento realçado para excluí-lo. 10. Clique com o botão direito na área de gráficos e selecione Dimensão Inteligente. Dimensione a linha vertical superior como 40, como mostrado. 04. Concluir o perfil de revolução. Adicione as relações e um arco tangente. 1. Clique em Selecionar na barra de ferramentas padrão e mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto seleciona as linhas verticais da cada lado do arco inferior. 2. No Property Manager, em Adicionar relações, clique em Igual e, sem seguida, em OK. A relação igual assegura que as duas linhas verticais mantenham comprimentos iguais. 3. Clique em Arco Tangente na barra de ferramentas Esboço. Depois clique no ponto final da linha vertical inferior. 4. Mova o cursor para baixo para criar um arco com um ângulo de 90 graus e um raio de aproximadamente 60 mm. Clique para posicionar o arco. 5. Esboce outro arco tangente.
Mova o cursor até que o ponto final do arco seja coincidente com o ponto final da linha horizontal inferior. Como mostrado. Esboçar o arco tangente. 6. Clique em Exibir ou Ocultar. Exibir relações de esboço para ocultar as relações do esboço. Na área de gráficos. 7. Dimensione o resto do esboço como mostrado. Quando você termina de dimensionar, o esboço está totalmente definido. Todas as linhas e pontos finais estão em preto. 05. Criar o recurso de revolução. Agora que você criou o perfil de esboço, pode revolucioná-lo em torno da linha de centro. Para criar o recurso de revolução. 1. Clique em Sair do esboço na barra de ferramentas Esboço. O Property Manager de revolução é exibido. Se você mover o ponteiro sobre uma caixa ou um ícone no Property Manager, verá uma dica de ferramenta com o nome da caixa ou ícone. 2. Para eixo de revolução Axis, selecione a linha vertical longa no esboço. 3. Em direção 1. A. Em tipo de revolução, selecione cego. B. Defina ângulo como 360 graus. C. Clique em OK. O recurso revolução é criado. 4. Salve a peça com o nome castiçal.sldprt. 06. Esboçar o caminho de varredura. Uma varredura é uma base, ressalto ou corte criado pela movimentação de uma seção ao longo de um caminho. Nesta parte do tutorial, você cria a alça do castiçal usando uma varredura. Primeiro, esboce o caminho da varredura. Este caminho pode ser uma curva aberta ou fechada sem interseções. Nem o caminho nem a varredura resultante podem se auto-interceptar. 1. Selecione o plano frontal na árvore de projeto do Feature Manager. Depois clique em Esboço na barra de ferramentas Esboço, para abrir um novo esboço. 2. Clique em Frontal na barra de ferramentas Vistas Padrão. 3. Clique em Linhas ocultas removidas na barra de ferramentas Exibir. 4. Clique em Exibir ou Ocultar. Exibir eixos temporários. Observe que o eixo temporário da base revolucionada é exibido. 5. Clique com o botão direito na área de gráficos e selecione entidades de esboço linha. Depois mova o ponteiro sobre o eixo temporário. O cursor muda para, indicando que está exatamente sobre o eixo temporário. 6. Esboce uma linha horizontal, como mostrado, e dimensione a linha como 60. 07. Continuando a esboçar o caminho de varredura. 1. Clique com o botão direito na área de gráficos e selecione comandos recentes arco tangente. 2. Esboce um arco começando no ponto final da linha. 3. Dimensione o arco com um raio de 150. Se a dimensão radial não estiver visível, clique na guia Linhas de chamada no Property Manager de dimensão. Clique em Escorçar. Depois clique em OK. 4. Selecione os pontos finais do arco e defina a dimensão vertical como 65. Conforme você move o ponteiro, a dimensão aplica snaps à orientação mais próxima. Quando a visualização indicar o tipo e local da dimensão que você quer, clique com o botão direito para travar o tipo de dimensão. Clique para inserir a dimensão. 5. Clique com o botão direito do mouse e selecione comandos recentes arco tangente. Depois esboce outro arco, como mostrado. 6. Dimensione o arco com um raio de 20. 08. Adicionar relações ao bloco. Agora, adicione relações para controlar o caminho da varredura. 1. Clique em Selecionar na barra de ferramentas padrão, mantenha pressionada a Ctrl. E selecione os pontos finais do arco tangente que acaba de esboçar. O Property Manager de propriedades é exibido. Os dois pontos finais são listados sob entidades selecionadas. 2. Sem adicionar relações, clique em Horizontal. 3. Clique em OK. As dimensões e relações impedem que o caminho da varredura mude de tamanho e forma quando movido. 4. Clique em Exibir e excluir relações na barra de ferramentas Esboço. O Property Manager de relações de esboço lista todas as relações do esboço atual, incluindo tanto as que são adicionadas automaticamente durante a criação do esboço como
as que você adicionou manualmente. Por exemplo, a relação coincidente entre o caminho da varredura e a base revolucionada foi adicionada automaticamente. Você controla os tipos de relação que são exibidos com a opção Filtro. 5. No Property Manager, em Relações, selecione todas neste esboço na lista Filtro. 6. Selecione cada relação em Relações. Conforme você seleciona cada relação, suas entidades são realçadas na área de gráficos. 7. Clique em OK. Nota: sobre as relações de esboço. As relações de esboço, também chamadas de relações geométricas, são relacionamentos, como tangente, perpendicular, concêntrico e horizontal, entre os elementos do esboço. As relações geométricas podem incluir elementos incluídos em um esboço. Por exemplo, o arco tangente é a linha horizontal que você esboçou para o caminho da varredura. Elementos e coisas fora do esboço. Por exemplo, uma linha pode estar relacionada de maneira que seja paralela a uma aresta existente do modelo, ou um círculo de um furo pode estar relacionado de maneira que seja concêntrico à aresta de um ressalto circular. As relações geométricas podem ser criadas de duas maneiras: automaticamente, pelo SolidWorks conforme você desenha o esboço. Por exemplo, o arco tangente que você esboçou criou automaticamente uma relação tangente com a linha horizontal. Manualmente, pelo usuário. Por exemplo, com o último arco tangente que você esboçou, você adicionou uma relação horizontal entre os pontos finais para impedir que o caminho de varredura mudasse de tamanho ou forma. 09 Esboçar o caminho de varredura. Em seguida, dimensione o caminho de varredura com relação à base revolucionada. 1. Dimensione a distância entre a linha horizontal do caminho da varredura e a aresta inferior do recurso revolucionado como 10. 2. O caminho da varredura está totalmente definido. Clique em Sair do esboço na barra de ferramentas Esboço. 10. Esboçar a seção de varredura. Depois de esboçar o caminho da varredura, você precisa esboçar a seção da varredura. 1. Selecione o plano direito na árvore de projeto do Feature Manager, depois clique em Esboço. Na barra de ferramentas Esboço, para abrir um novo esboço. 2. Clique em Normal na barra de ferramentas Vistas Padrão. 3. Clique em Elipse na barra de ferramentas Esboço, depois esboce uma elipse em qualquer lugar na área de gráficos. Para esboçar uma elipse, arraste o ponteiro horizontalmente do ponto central da elipse. Para definir a sua largura, solte o ponteiro e então clique e arraste verticalmente para definir a altura. 4. Clique em Selecionar na barra de ferramentas padrão e mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto clica nos pontos finais da elipse, como mostrado. 5. No Property Manager, em Adicionar relações, clique em Horizontal. Em seguida, clique em OK. Esta relação assegura que a elipse não fique inclinada. 6. Dimensione a elipse como mostrado. 7. Clique em OK. 11. Concluir o esboço da seção de varredura. 1. Clique em Isométrica na barra de ferramentas Vistas Padrão. 2. Mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto clica no ponto central da elipse e no ponto final da linha horizontal do caminho da varredura. 3. No Property Manager, em Adicionar relações, clique em Coincidente, em seguida, clique em OK. 4. Clique em Exibir ou Ocultar, exibir eixos temporários para ocultar o eixo temporário. 5. Clique em Sair do esboço na barra de ferramentas Esboço. 12. Criar a varredura. Combine os esboços do caminho e da seção da varredura para criar a varredura. 1. Clique em Ressalto ou Base Varrido na barra de ferramentas Recursos. 2. No Property Manager. A. Selecione Esboço 3, a elipse, na área de gráficos para perfil. B. Selecione Esboço 2, o caminho, na área de gráficos para caminho. Uma visualização da varredura aparece na área de gráficos. Observe como as cores em perfil e caminho correspondem às cores na área de gráficos.
3. Em opções, selecione seguir caminho na orientação do perfil. 4. Clique em OK para criar a varredura. 5. Clique em sombreado com arestas, barra de ferramentas exibir. A alça do castiçal está concluído. 6. Salve a peça. 13. Concluir a peça. A última etapa é criar um corte para colocar a vela. 1. Selecione a face superior do recurso de base revolucionada e clique em corte extrudado na barra de ferramentas recursos. 2. Clique em normal na barra de ferramentas vistas padrão. 3. Clique em círculo na barra de ferramentas esboço e selecione a origem do esboço. Esboce e dimensione um círculo como mostrado. 4. Clique em sair do esboço na barra de ferramentas esboço. O corte extrusão do Property Manager e aberto. 5. Clique em isométrica, barra de ferramentas vistas padrão. 6. No Property Manager, em direção 1. A. Selecione cego em condição final. Clique em inverter direção, se necessário, para fazer a seta apontar para baixo. B. Defina a profundidade como 25. C. Clique em inclinação ativada desativada e defina ângulo de inclinação como 15. 7. Clique em OK. O corte é adicionado ao topo do castiçal. 14. Exibir o corte. Você pode tornar a peça transparente para exibir o corte em ângulo. 1. Na parte superior da árvore de projeto do Feature Manager, à direita das guias. Clique em exibir painel de exibição. 2. Posicione o ponteiro sobre Stick no alto da árvore de projeto do Feature Manager. Depois passe para a coluna Transparência. 3. Quando o cursor mudar para Pointer Underline Hyperlink, clique na coluna. Na área de gráficos a peça se torna transparente. Agora é possível ver o corte em ângulo no topo do castiçal. 4. Clique novamente na coluna Transparência para que a peça retome a aparência original. 5. Clique em ocultar painel de exibição. Parabéns! Você concluiu este tutorial.